Por isso, abra sua Bíblia comigo, no livro de Marcos, capítulo 4. Quem trouxe caneta, já pode separar a sua caneta. Afinal, nós estamos aqui na escola bíblica, então nós vamos percorrer por vários versículos essa manhã. Quem gosta de Bíblia, quem gosta de rabiscar, gosta de sublinhar, de marcar, nós teremos vários versículos para caminhar aqui essa manhã. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 40. Amém? Toda a igreja achou? Marcos capítulo 4, a partir do versículo 40, diz assim: Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A pergunta de Cristo é a pergunta que vai ser o norte do nosso estudo essa manhã. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Por que você está com tanto medo, meu irmão? Como anda a sua fé? Por que você está com tanto medo? O que tanto te assusta? Como que está a sua fé? Já foi no médico? Quando você senta lá no médico, o médico vira para você, ainda mais os nossos irmãos aí que já estão conhecendo os novos amigos que a terceira idade traz, né? A osteoporose, e dói aqui, dói ali, dói no joelho, dói nas articulações, não é não, Magrina? As costas dói, tem que operar, tem que tirar a hérnia, cirurgia de hérnia e tudo, vai chegando, vai acontecendo, e aí você vai no médico, senta, e aí o médico pergunta: o que está acontecendo? Qual a dor que você está sentindo? Descreva para mim o que está acontecendo. Jesus vira para os discípulos e diz: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Essa manhã nós vamos passar por essa consulta espiritual. Nós vamos essa manhã receber um diagnóstico da nossa fé. Como realmente anda a nossa fé? Por que estamos com tanto medo? Por que estamos tão ansiosos? Por que estamos tão medrosos? Por que temos tanta dúvida assim? Será que a sua fé anda empoeirada? Será que a sua fé anda enferrujada? Será que a sua fé anda fria, triste? Será que a sua fé está como poeira? Ou será que essa manhã você pode dizer aquele versículo que diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre? Será que essa manhã a sua fé está de tal forma que você pode dizer: eu sou um inabalável? Como anda a sua fé? Por que você está com tanto medo? Todos os dias nós precisamos cuidar da nossa fé.
Todos os dias nós precisamos fazer um diagnóstico espiritual. Todos os dias nós não tomamos banho. Todos os dias nós não penteamos o cabelo. Alguns não. Todos os dias a mulher não vai ali, ela olha, vai no espelho, de repente ela, essa ruga aqui não tinha ontem, então eu vou colocar mais pó aqui em cima. Todos os dias nós cuidamos do nosso corpo. Todos os dias nós acessamos a nossa conta bancária. Olha, hoje mais 10 mil, mais 20 mil, mais 50 mil. Amém? Vai recebendo, meu irmão. Todos os dias nós abrimos o nosso e-mail e vemos o que nós temos que fazer. Todos os dias nós abrimos ali a despensa da nossa cozinha e olhamos e falamos: precisamos comprar arroz, eu preciso comprar feijão. Todos os dias você vai lá no jardim e fala: hoje eu preciso regar as plantas, o mato está crescendo, eu preciso cuidar do mato. Mas por que nós não fazemos isso com a nossa fé? Por que quando ao acordarmos nós não corremos para a palavra de Deus e dizemos: preciso cuidar da minha alma, preciso cuidar da minha fé, preciso me alimentar porque o desafio é grande? Todos os dias nós vamos lá, passamos pano na casa, varremos a poeira, enquanto a nossa fé vai apodrecendo e corroendo. Quem é diabético todos os dias tem que ir lá medir a glicose. Quem tem problema de pressão todo dia tem que ir lá tomar o remédio. Se esquecer o remédio um dia, já começa aqueles sintomas, o efeito rebote, já começa a abstinência, já começa a passar mal. A grande pergunta é: por que não fazemos a mesma coisa com a nossa fé? Por que não corremos para o nosso quarto de oração e cuidamos da nossa fé? Por que não abrimos o nosso inário ou a nossa playlist de louvores todos os dias e começamos a cantar sozinhos e adorar ao nosso Deus sozinho, cuidando da nossa fé? Todos os dias cuidamos de tantas coisas. E a nossa fé a gente deixa de lado. Ou melhor, na nossa agenda só há espaço para cuidarmos da nossa fé no domingo pela manhã, ou no domingo à noite. Você vai receber uma visita em casa, você corre para arrumar tudo, você até aspira o sofá. Todo dia Deus quer te visitar também. Por que você então não prepara o seu coração? Então por que você não prepara a sua alma? Por que você não prepara a sua mente? Então Cristo nos pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? O que mais de valioso nós temos nessa vida? O que mais de precioso nós temos nessa vida, senão a nossa fé? Talvez você diga: mas eu tenho diploma, eu tenho carro, eu tenho posses, eu tenho um network, eu tenho uma herança que eu posso deixar para os meus filhos. Não, o que mais de precioso nós temos nessa vida é a nossa fé no nosso Senhor e Salvador, nosso Redentor, Criador e Sustentador Jesus Cristo.
porque é pela fé que nós acessamos a eternidade, é pela fé que os nossos pecados são perdoados, é pela fé que esse corpo aqui, que é corruptível, um dia vai se vestir de algo incorruptível. O que é mais valioso do que a fé, então? É pela fé que encontramos força para enfrentar qualquer dificuldade. Então, por que não regamos a nossa fé? Por que não cuidamos dela? Primeiro Coríntios, abra sua Bíblia comigo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Veja que Paulo está dizendo: examine, investigue, faça um diagnóstico. Como anda a sua vida espiritual? Como anda a sua fé? Como anda a minha vida devocional? Abacuque, capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Veja, o ímpio está envaidecido, e os seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fé. Vamos repetir esse final no 3? 1, 2, 3. Mas o justo viverá por sua fé. Não há um outro jeito para o cristão de viver, não há um outro estilo de vida para o cristão a não ser viver e caminhar pela fé somente. Não há um outro modo de vivermos essa vida a não ser pela fé. Então, se você não cuida da sua fé, você não está vivendo. Se você não cuida da sua fé, você não está avançando. Você não está desfrutando do melhor de Deus. Você apenas está existindo. Existindo. Ontem, ali sentado num banco, ali em Buenos Aires, conversando com o nosso irmão Alvim, nós estávamos falando sobre isso. E o irmão me permitindo, ele virando para mim falando assim: por que eu não vim para Cristo mais cedo? Por que eu perdi tanto tempo lá atrás? Na verdade, meu irmão, por que eu perdi tanto tempo lá atrás? Meu irmão, você está perdendo tempo se você não cuida da sua fé. Quem tem fé desfruta do melhor de Deus. Quem tem fé anda para frente, caminha para frente. Veja, volte lá no livro de Marcos, no texto que nós abrimos, não feche essa passagem. No versículo 35 está escrito assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Oh glória! É assim que é a vida cristã. Todos os dias Deus está nos fazendo um convite: vamos avançar, vamos mais à frente. Jesus vira para os discípulos, acabou ali o discurso dele, ele vira para os discípulos: estão prontos? Estão prontos? Vamos avançar. Vamos para o outro lado. Mas quem não cuida da sua fé vive com o freio de mão puxado. Já conheceu alguém que tem medo de dirigir? Quem conhece alguém que tem medo de dirigir, mas dirige? A pessoa tem medo, mas dirige. Andar com essa pessoa, eu conheço, não vou citar nomes. Andar com essa pessoa é um parto, Luciano, porque a pessoa não desenvolve o carro.
não passa a segunda, não passa a terceira, ela está com medo. É igual Nayade. Nayade é a pior copilota que eu posso ter. O outro carro está virando a 1 quilômetro de distância, ela já vira e fala: Natan, cuidado. Eu falo: menina, daqui até lá tem a eternidade para eu conseguir contornar. Mas o que é isso? É medo. O medo, a falta de fé, não te deixa avançar. Jesus vira para os discípulos e fala: ei galera, vamos para o outro lado, vamos atravessar aqui esse mar, vamos para o outro lado. Há pouco tempo nós fizemos aí uma jornada, uma aventura de bicicleta. Tinha aquela pontezinha. Os mais medrosos o que fizeram? Onde desceram da bicicleta e foram lá, carregando a bicicleta. Nosso irmão Luciano ficou filmando. Eu não sei se ele passou andando ou passou pedalando. Depois eu quero com uma roda só. Aí lá depois foi Luca. Luca pegou a bicicleta dele, mexeu para um lado, mexeu para o outro, mas ele foi, chegou no meio daquela ponte, ele caiu, entrou na ponte, uma perna para um lado, a perna para o outro, a bicicleta para o outro lado, mas foram lá e resgataram. Eu me lembro de Pedro. Pedro falou para Cristo: se és tu mesmo, me faça ir até aí. Lá foi Pedro, cheio de fé, mas de repente no meio da caminhada começou a afundar. Meu irmão, é melhor você ir com fé, porque você sabe, porque a palavra de Deus nos diz que se a gente tropeçar, a mão dele pega e levanta. É melhor você ir tremendo na bicicleta e falar: eu vou passar, porque se eu cair ele me ajuda, do que você ficar com medo e nem tentar, nem caminhar. É pela fé que se vive. Viver pela fé não significa que nós somos perfeitos, significa que confiamos em um Deus que é perfeito. Que se eu cair de uma ponte, a mão dele vem e me pega. Jesus está dizendo para os discípulos: ei, vamos atravessar para o outro lado. Não dá para ficar aqui. A Bíblia nos ensina em vários versículos que a vida cristã é uma peregrinação. Nós somos estrangeiros. O mundo nos odeia. Significa, o que é um peregrino? Hoje ele está aqui, amanhã ele está em outro lugar, no outro dia está em outro lugar. O crente, aquela pessoa que tem fé, não pode se apegar a esta vida e a esta terra, porque quando você se apega demais a tudo que está aqui, qualquer coisa te frustra. Caiu a ação da Vale ou de uma outra empresa grande, acaba o seu dia. Seu político de estimação perdeu a eleição, você passa um ano deprimido, porque você está pegado aqui. Mas Luciano, quem tem fé, olha para Jesus e fala: eu vou para o outro lado, eu vou para o outro lado, eu vou atravessar, eu vou além. É para frente que se anda. O cristão caminha para frente, é para o alvo. É uma carreira, é uma corrida. Hebreus 10, versículo 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se ele recuar, não dá para recuar. A fé é o oxigênio que nos impulsiona para frente, para cima, para o alto. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Enquanto eu vou citando, você vai abrindo, vai marcando, vai
marcando com marca-texto, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Pois vivemos por fé, não pelo que vemos. É pela fé que se vive, é pela fé que se anda, é a fé que nos faz avançar e ir para frente. E aquele desafio ali continua. No versículo 36 está escrito o seguinte: deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Veja que não havia apenas o barco em que Jesus e os discípulos estavam. Havia o barco principal ali, Jesus e os seus discípulos, mas outros barcos também estavam acompanhados. Aquele lá é o barco de Jesus. Olha onde Jesus está, olha onde os discípulos estão. De repente, o que acontece? Uma tempestade os encontra, uma tempestade acontece. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão. Em que barco você gostaria de estar? Naquele barco que estava acompanhando o barco de Cristo de longe, ou no barco com Cristo? Em que barco você está? Conhece alguém assim? Alguém que está no barco, que está lá longe, vendo Jesus de longe, acompanhando, vendo o que a igreja está fazendo, vendo o que os discípulos estão fazendo, vendo o que Jesus está fazendo, mas eu estou no meu barco. O meu barco é outro. Cristo está lá no barco dele, a igreja está lá no barco dela, mas o meu barco é outro. Aqui no meu barco, eu sou o capitão. Aqui no meu barco, a rotina sou eu quem faço. Eu não sei você, mas eu quero estar no barco que tem Cristo. Eu quero estar no barco com Cristo. Eu quero que Cristo seja o meu capitão. Eu quero que Ele seja o meu guia. Uma pessoa que só acompanha Cristo de longe, que não se envolve com a igreja, que não quer estar no barco com Cristo, há problema na sua fé. Há um vírus na sua fé. Falta raiz na sua fé. A sua fé está adoecida. Porque é melhor estar no barco que tem Cristo. Deixa eu te contar uma história. Existiu um grande homem, um grande pregador, e talvez os irmãos aqui conheçam, chamado John Wesley. John Wesley, ele fez teologia. Ele era o mais novo dos seus irmãos. Pegou fogo na casa em que ele morava, e por um milagre ele sobreviveu. A sua mãe Suzane, ao ver isso, pensou: Deus tem um propósito na vida desse menino. E aí pegou o John Wesley e colocou o John Wesley para aprender a ler na Bíblia, para ser dedicado ao Senhor. John Wesley cresce, faz teologia, começa a pregar na Inglaterra, até que um dia John Wesley, ele decide ser missionário, e ele sai da Inglaterra para ir evangelizar os índios nos Estados Unidos, os índios americanos. Até que um dia, ele pega o navio e lá está John Wesley. Até que um dia, no meio do Atlântico, entre a Inglaterra e os Estados Unidos, começa uma tempestade. E uma tempestade forte. Só que não foi só o navio de John Wesley, também foram vários navios de irmãos alemães, puritanos. E aí quando John Wesley olhou para o outro barco, olhou para o outro navio, os puritanos alemães, irmão Jailson, estavam cantando hinos. O temporal comendo solto, e eles cantando hinos. Eu não sei qual hino, talvez chuvas de bênçãos teremos, não sei. E aí John Wesley estava com medo de morrer.
No seu diário ele escreveu isso, o diário dele está na internet, você consegue ler. E ele dizendo que ele estava com medo de morrer, enquanto ele olhava para o outro barco, e lá estavam os cristãos alemães, puritanos, cantando, louvando, e o temporal comendo solto. Quando ele chega na América, ele corre para um quartinho de oração, e lá ele dobra o seu joelho e fala com Deus: Senhor, eu estou vindo evangelizar os índios, mas quem vai me evangelizar? E aí ele faz a famosa oração do coração ardente, onde ali, verdadeiramente ali, aquele homem que já era um pastor, que já era um teólogo, ali houve de fato a sua verdadeira conversão. Quando John Wesley sai daquele quarto, ele se torna o grande John Wesley, que pregou para mais de 400.000 pessoas na Europa, fundando assim a Igreja Metodista. Em qual barco você está? No barco que tem Cristo? Ou você está acompanhando Jesus e o reino de Deus de longe? Deixe-me te dizer, irmão, a igreja não precisa de torcida. O reino de Deus não é um campeonato de futebol, em que na arquibancada ficam os torcedores. Vai, pastor, vai, levita, faz o gol, diácono. A vida cristã não é isso, o reino de Deus não é isso. No reino de Deus só há espaço para trabalhadores, para jogadores, para servos, para discípulos, para aqueles que estão dispostos a dizer: eu vou entrar no barco com Jesus. Meu barco é esse. Qual é o seu barco? Qual é a sua fé? Efésios capítulo 3, versículo 17 diz: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, de modo que estejam arraigados e alicerçados no amor. Olha o que a palavra de Deus está dizendo: para que Cristo habite pela fé no coração de vocês. E vocês precisam de quê? Olha o que está dizendo aqui, meus irmãos: precisamos de alicerce, de raiz. O meu barco é o barco onde Cristo está. Eu estou onde Cristo está. Raízes, alicerce, Cristo na minha vida. Mas aquela jornada continua. No versículo 37 está escrito: levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. E aqui eu estou dizendo para você: você precisa de fé, você precisa caminhar pela fé. Você precisa ler a sua Bíblia, orar, você precisa estar na igreja. Mas aí vem a tempestade. E talvez você se pergunte: mas por que vem a tempestade? Por que que o temporal tem que vir? Por que que a gente não pode atravessar no mar calmo? Por que que a gente não pode atravessar com um sol lindo? Afinal, eles atravessaram ao anoitecer. Eu vejo os irmãos que pegam onda. Tem o Ulisses que gosta de pegar uma onda. Eu não tenho essa coragem. Imagina de noite ainda, fortes ondas, fortes ventos. Por que que a nossa travessia não é tranquila, no mar calmo? Por que que esse temporal tinha que acontecer? Às vezes a gente não se pergunta assim. Tem irmãos que já viraram para mim e falaram assim: depois que eu batizei, começaram muitas lutas. Parece que a minha vida piorou depois que eu batizei.
Parece que as lutas aumentaram. Já ouviu isso? Alguém dizendo? Depois que eu fui para a igreja, achei que tudo ia melhorar. Começou perseguição, começou muita coisa a vir. Mas a Bíblia nos responde o porquê isso acontece. Tiago, capítulo 1, versículo 2, está escrito o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pode continuar. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. As tempestades, as provações, as lutas, elas chegam para o cristão, elas chegam na vida do crente, elas chegam na vida daquele que tem fé, para transformar a nossa fé em perseverança. E o que é perseverança? Perseverança é a capacidade, a habilidade de terminar a jornada. Perseverança é a capacidade de terminar aquilo que você começou. A tempestade, ela vem para tirar da gente tudo aquilo que não precisa ter na gente e fazer a nossa fé amadurecer ao ponto da perseverança. O que é um crente perseverante? É um crente que na sua agenda, culto é culto, dia de culto é culto, dia de ceia é ceia. Um crente perseverante é aquele que não para de orar, não para de ler, não para de caminhar. Está doendo, está com Cristo. Está feliz, está com Cristo. Está triste, está com Cristo. É isso que o texto bíblico está nos dizendo. É isso que Tiago está dizendo. Olha, as provas vêm para fazer a sua fé evoluir e promover em vocês perseverança, porque Deus sabe como nós somos especialistas em começar e não terminar. Quer ver um exemplo? Ande pelas nossas cidades, pela nossa cidade, ande pelos nossos bairros, você vai ver. Você chega, está lá a casa, metade pintada, outra metade sem pintar. Aí a pessoa fala: é falta de dinheiro, será? A pessoa começa o ano, Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, chega em Levítico. Acabou ali a Bíblia para ela. É melhor assistir uma série sobre Jesus. É melhor assistir um filme sobre Jesus. Agora não. Deixa o diagnóstico chegar de câncer. Deixa os boletos começarem a se acumular. Deixa o desemprego bater na sua porta. No dia seguinte essa pessoa está: Cristo, 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 meu Jesus, meu Senhor. A provação vem para nos manter no caminho certo, na perseverança, para completarmos a carreira. Perseverança é a habilidade que Deus coloca nos seus filhos para que nós cheguemos ao outro lado, porque Ele disse: vamos para o outro lado. Então, se vamos para o outro lado, vamos para o outro lado. Havia uma promessa, Jonatas. Jesus deu uma promessa para aqueles discípulos: nós vamos para o outro lado. Ter fé é se agarrar nas promessas de Deus. Isso é perseverança. Jesus disse que nós vamos para o outro lado. Jesus não disse: talvez iremos para o outro lado. Se eu fosse um discípulo e Cristo virasse e falasse assim: olha, gente, estou olhando aqui a previsão do tempo, talvez a gente chegue lá. Eu falo: Senhor, vamos amanhã então. Não vamos hoje não.
Mas não, Jesus disse: vamos para o outro lado. Independente se aqui tem alerta laranja, alerta vermelho, temporal, deslizamento de terra, vai cair granizo, vai cair granito até, nós vamos para o outro lado. Isso é perseverança, isso é fé. O que é fé? Fé é se agarrar às palavras de Deus, é se agarrar às promessas de Deus com força e chegar ao destino. Isso é fé, é o oxigênio. A pergunta que eu te faço é: o que você tem agarrado, o que você tem segurado, o que você tem abraçado como a sua esperança? O que tem sido o seu bote salva-vidas? O seu colete? Porque se você cair no mar, eu estou salvo. A vida cristã é um pulo. Já viu quem pula de paraquedas? Para aquelas pessoas que pulam e aí abrem um paraquedas. Só que a vida cristã é um pulo sem o paraquedas. Natan, que isso? Que loucura é essa? Sabe por quê? Porque Ele nos faz voar como águias. A vida cristã é isso. A vida cristã é um salto na graça de Deus. É um pulo que nós damos sem paraquedas, sabendo que Ele vai nos fazer voar. Voarão como águias. Mas é a fé no Senhor. No versículo 38, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça em um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas se morremos? Quando eu li esse versículo, e aqui foi o princípio de quando eu comecei a esboçar essa mensagem, está até grifado aqui. Quando eu li esse versículo, na minha mente instantaneamente veio o Salmo 7, versículo 6. Abra comigo, Salmo 7, versículo 6. Salmo 7, versículo 6. Levanta-te na tua ira, Senhor, ergue-te contra o furor dos meus adversários, desperta em meu favor e ordena a justiça. Quando eu li isso, a minha mente não conseguiu entender como pode Davi dizer para Deus: Senhor, acorda, Deus, desperta-te, acorda. Como pode o homem dizer para Deus: Senhor, acorda? Por acaso Deus dorme? A palavra nos ensina que o guarda de Israel não dorme, nem cochila, nem dormita, nem adormece. Enquanto eu estou pregando aqui, às vezes você acha a pregação chata e vai cochilando, ou às vezes a noite anterior foi pesada e você vai cochilando. Mas Deus não dorme, Ele não sente o sono para adormecer. Então como pode Davi estar dizendo: desperta, Senhor, levanta-te, erga-te? Como pode os discípulos irem lá e dizer: Jesus, acorda? Como pode o Salvador estar dormindo? Quando eu li isso, meu coração, a minha mente não conseguia, Saulo, explicar isso teologicamente. Porque, meu irmão, Cristo, Deus, Ele não é apenas o Criador de todas as coisas, Ele é o sustentador do universo. Se Deus dorme por um segundo, as galáxias se colidem. Se Deus esquece de você por um segundo, o seu coração para de bater. Se o Deus que é o sustentador de todo o universo piscar, tudo se desfaz. A palavra diz que os limites da terra são as orlas das suas vestes.
que a terra é o lugar onde Ele põe os seus pés. Como pode então, irmão Nadir, como que a gente pode explicar esse enigma? Como que pode Davi dizer, Senhor, acorda? Como que pode Jesus estar ali no barco dormindo? E com a graça de Deus eu vou tentar explicar esse enigma. Eu vou tentar resolver esse enigma junto com você essa manhã. Esse sono aparente de Deus, esse Deus que aparentemente aqui está dormindo, devemos lembrar que o livro de Salmos, ele está na perspectiva humana. Aqui a gente vê o coração do homem, aqui a gente vê a tristeza, a dor, a alegria, a euforia do homem. Aqui é o coração sincero do homem. Às vezes realmente na nossa vida parece que Deus está dormindo. Será que Deus não está vendo o problema que eu estou passando? Será que Deus não está ouvindo a oração que eu estou fazendo? Mas esse aparente sono de Deus é a forma que Deus tem para fazer com que nós sentimos a falta, a saudade da sua presença. É como o meu filho Davi. Quem tem filho aqui pequeno, ou quem teve o primeiro filho, né? Fala assim, não, meu filho, eu vou cuidar dessa forma. Ele não vai fazer uma birra. Ele vai ser extremamente comportado, não é assim? Quando a gente fala, quando a gente vê o filho do outro fazendo birra, quando a gente vai ter o nosso, a gente fala, comigo isso não vai acontecer. Comigo não tem lugar. Comigo o meu filho vai dormir no quarto dele. Eu vou deixar a criança chorando, mas eu não vou lá atender o pedido da criança. E aí você tem filho. E aí quando o filho chega, no primeiro choro você corre, pega e coloca na sua cama. E aí ele está dormindo com você. 2 anos está na sua cama, 3 anos está na sua cama, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. O menino está com 12 anos e está dormindo com você ainda lá na sua cama. Esses dias, colocamos o Davi na cama dele. Uma cama bonita, uma cama em forma de carro, para ele dormir no quarto. De repente, de madrugada vem o Davi, sobe na nossa cama, entra entre eu e Nayade, no meio, se enfia e dorme junto com a gente. Me pergunte por quê. No 3, 1, 2, 3. Por quê, Natan? Porque ele sentiu falta. Ele sentiu falta. Ele sentiu falta dos seus pais. Ele sentiu falta. Esse sono aparente de Deus, esse Deus que aparentemente está dormindo, cochilando, é a forma de Deus fazer com que os seus filhos sentem saudade da sua presença. Esse silêncio é a forma de fazer os seus filhos implorarem, clamarem: dá-nos hoje o pão de cada dia. Esse silêncio aparente do Senhor é uma forma de fazer com que nós passemos a valorizar as palavras de Deus. Já reparou uma pessoa que fala muito, fala demais? Dependendo, as outras pessoas até saem de perto. Meu pai do céu, não para de falar. Agora aquela pessoa que tem sempre uma boa palavra, quando ela fica quietinha, você fica assim, não vai falar não? Tem nada para falar não? Já viu quem é uma pessoa, quem sabe contar boas histórias? Você fica assim querendo que a pessoa conte uma boa história para você, ou conte algo engraçado, ou te ensine algo. Assim é o nosso Deus também. Quando nós lemos o livro de Jó, Deus passa 37 capítulos em silêncio.
É o próprio Deus, no capítulo 38, lê na sua Bíblia, é o próprio Deus que no capítulo 38 chama Jó e fala: Jó, eu ouvi tudo o que vocês falaram, agora prepare os seus lombos, porque eu vou falar também. Amado, quando Deus está em silêncio, quando aparentemente Deus está ali no canto dele dormindo, é porque é a hora de você levantar de madrugada. Não é isso que Davi escreve? De madrugada te buscarei, pela manhã te procurarei. É a hora de você levantar com seus pezinhos, ir lá no quarto e deitar junto com ele, porque ele é o seu refúgio, a sua fortaleza. Deus está em silêncio, então vai em silêncio atrás dele. Senhor, me dá hoje o pão de cada dia, fala comigo, ó Deus. Vá na palavra, busque, e você vai encontrar. Todo aquele que busca, todo aquele que procura, encontra. Você está ouvindo o Senhor? Não está ouvindo? Então corra, como uma criança, corra com fé e diga: papai, acorda, eu estou com saudade, estou com medo, deixa eu ficar aqui. Hoje em dia a gente vê muita gritaria, muito espetáculo, enquanto Deus espera os famintos, espera os sedentos, esperam aqueles que têm sede da sua presença, assim como a corça anseia por águas. A minha alma tem sede de ti. Desperta-te, Senhor, erga-te. O que incomodou Jesus naquela noite não foi ele ser acordado, mas foi os discípulos dizer: não te importas que morramos? Talvez você diga: se eu estivesse no barco eu não faria igual eles fizeram, eu me agarraria a Cristo, abraçaria Ele. Mentira, eu e você estaríamos tremendo de medo também. A nossa segurança é que Ele nos segura, é Ele segurar as nossas mãos, porque se dependêssemos da nossa própria força, estaríamos em sérios riscos, Deixe-me fazer uma pergunta: você já acordou o seu pai essa manhã? Você já correu até o quarto dele, até o trono dele para o acordar? Essa manhã, antes de vir para a igreja, você correu para despertá-lo? Já acordou? Desperta-te, Senhor. Clamaram: Jesus, mestre, mestre, não te importa que morramos? No versículo 39, vamos avançar. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Eles acordaram Jesus. Jesus se levanta, acalma a tempestade. Nós começamos esse estudo dizendo: as bênçãos provenientes da fé. A pequena fé daqueles homens, a fé vacilante daqueles homens, a fé manca daqueles homens, mesmo aquela fé tímida,
que é muitas vezes a nossa fé, aquela fé meio capenga. Se aquela fé acordou o mestre e fez o vento e a tempestade parar, imagina um homem cheio de fé. Se uma pequena fé é capaz de levar o homem à eternidade, imagina o que uma grande fé, Emílio, não é capaz de fazer. Se uma fé meio capenga foi lá e acordou Jesus, imagine o que uma grande fé não faz. Esse deve ser o alvo da nossa vida, encher o nosso coração de fé. De fé. Eu fiz uma pesquisa. 4 jornais americanos. O jornal de religião, está em inglês aqui, eu não vou dizer, o jornal de religião e saúde, o jornal americano de psiquiatria, o jornal de comportamento, comportamento medicinal, algo nesse sentido, e o jornal de saúde psicológica. São 4 revistas científicas americanas. E essas 4 revistas já publicaram artigos científicos sobre os benefícios da fé. E eu listei alguns benefícios em comum entre esses artigos. O primeiro benefício: redução do estresse e ansiedade. Quanto mais fé, menos ansiedade. Quanto mais fé, menos estresse. Segundo benefício: melhora na saúde mental. Quanto mais fé, menos maquinações na sua mente, menos aqueles pensamentos que você está dirigindo, aí você fala: podia ter falado isso para fulana, eu podia ter falado isso para ciclana, eu deveria ter respondido o meu chefe, eu não gostei do jeito que ele olhou. Quanto mais fé você: estou louvando a Jesus Cristo. Quanto mais fé, menos maquinações, menos paranoia. Terceiro benefício: maior expectativa de vida. Aí, seu Arnaldo, maior expectativa de vida. 4 revistas científicas dizendo que as pessoas que praticam a fé vivem mais. Quarto, melhora no controle da dor. São capazes de lidar com a dor de uma forma mais eficaz. Ontem eu dei uma topada num cano que estava escondido, que um abençoado de Deus escondeu no chão, no meio do barro. Quase arranquei o meu dedo fora. Alvin estava lá, o seu Dal estava lá. O meu sangue vertendo, Saulo, no gramado. Enquanto vários cavalos passavam na rua e as crianças brincando, e eu querendo tirar as crianças do meio dos cavalos, e o meu dedo todo rasgado, e eu dizendo: glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado, amém. Melhora no controle da dor. Quanto mais fé, está doendo, mas a pessoa que tem fé suporta. Está apertando, mas quem tem fé aguenta. Está machucando, mas quem tem fé caminha. Está sangrando, mas quem tem fé caminha. O sol está quente, mas quem tem fé caminha. Quinto, apoio social. Pessoas de fé geralmente têm muitos amigos, estão sempre na igreja, tem vários irmãos, visita um, visita outro, é visitado por um, é visitado por outro. Sexto, melhora na saúde física.
A fé melhora a saúde física. Só que eu queria destacar aqui o ponto central dessas 4 pesquisas, porque as 4 pesquisas foram enfáticas. Não é aqueles que dizem ter fé, aqueles que sentem fé, mas aqueles que praticam a fé, que exercitam a sua fé. Porque a fé não é um sentimento, a fé é uma prática. É uma prática. Eu oro, eu leio, eu busco, eu vou, eu caminho. Se eu apenas tocar na orla de suas vestes, serei curado. Se eu gritar o seu nome, ele vai me ouvir. Se a gente passar ele pelo telhado, ele vai ser curado. A fé é prática, é ação. Não é um sentimento. Eu pego a minha Bíblia e leio, eu dobro o meu joelho, eu vou à igreja. E caminhando aqui para o final, na armadura de Deus, em Efésios capítulo 6, na armadura de Deus, em Efésios capítulo 6, sem olhar, não abra sua Bíblia, sem olhar, sem colar, fecha a Bíblia. Estou vendo os irmãos com a Bíblia aberta, podem fechar. Em Efésios capítulo 6, a fé é simbolizada por qual parte da armadura? O escudo. A fé é simbolizada pelo escudo. O escudo da fé. Só que tem algumas coisas que faz esse escudo chamado fé ficar meio deficiente. Nós temos o pecado. Quanto mais pecado, mais esburacada fica a jornada cristã. Tem uma outra coisinha, meu irmão, que eu preciso dizer isso para você. Tem uma coisa que obscurece a nossa fé, que muitas vezes impede a gente de levantar o escudo da fé, que é a comparação. Mas fulano está com outro carro, Deus está abençoando fulano, olha a vida de ciclano. Não, mas eu estou assim e ela está assim, como pode? Deus abençoa o A, mas não está abençoando o B. A comparação é como uma bolsa rasgada. Deus nos dá diamantes, nós vamos nessa bolsa, colocamos o diamante e ele sai pela bolsa rasgada. A comparação nos impede de recebermos as bênçãos da fé, enquanto estamos olhando para o jardim do outro. A comparação é uma miopia, é um astigmatismo na nossa fé. E a dúvida, ela enferruja o escudo da fé. Quando você levanta o escudo da fé, a dúvida vai corroendo esse escudo, e na primeira seta do diabo, esse escudo se quebra. Esse escudo se quebra. E caminhando para o final aqui, eu quero novamente ler as palavras de Jesus e te fazer essa pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Charles Spurgeon, certa vez ele escreveu a seguinte frase: uma pequena fé leva o homem para o céu. Está preparado? Vou ler novamente. Eu quero a atenção da igreja. Uma pequena fé leva o homem para o céu, mas uma grande fé traz o céu para as nossas almas.
Está precisando de fé? Por que você está com tanto medo? Ainda não tem fé? Se agarre